Enquanto dirigíamos pelo estado de Nova Jersey, notamos uma longa entrada que levava até uma casa aparentemente abandonada. O que parecia ser apenas mais uma mansão esquecida, escondia uma história que chocou a comunidade local. Em 2017, esta residência ganhou destaque quando uma operação policial revelou uma realidade perturbadora. O homem que morava aqui era um desempregado recluso que vivia no sótão da casa de sua mãe idosa, preso em uma situação que ele mesmo havia criado. Certo dia, as autoridades receberam uma denúncia sobre uma operação secreta que ele mantinha no local. Durante a investigação, a polícia encontrou impressionantes 80 pés de cannabis sendo cultivados no sótão da residência. Mas aquilo era apenas o começo. Além da plantação, os agentes descobriram um verdadeiro arsenal de armas, incluindo metralhadoras, pistolas e quase $100 mil em dinheiro falsificado. Era o retrato de uma vida marcada por escolhas arriscadas e que acabou mergulhando no caos. O caso rapidamente chamou a atenção da região e revelou uma realidade muito diferente daquela que os vizinhos imaginavam existir dentro daquela casa. Suas ações resultaram em uma condenação de 8 anos de prisão, mas as consequências foram ainda maiores. Após sua prisão, sua mãe idosa faleceu e a casa acabou sendo abandonada, permanecendo até hoje repleta de objetos deixados para trás. Então venha comigo nesta exploração para descobrirmos o que ainda resta neste lugar. E aí, pessoal, tudo na paz? Estamos de volta com mais um episódio. Hoje vamos entrar nesta linda mansão abandonada. Este lugar é realmente impressionante. Mas antes, vamos dar uma olhada na parte externa da mansão. Como podem ver, estou neste momento nos fundos da propriedade. Nevou recentemente por aqui. Olhem só o tamanho desta piscina. A cobertura já está bastante deteriorada, cheia de folhas acumuladas. Preciso tomar cuidado ao caminhar por aqui. Isso parece ser gelo. Sim, é gelo mesmo. A piscina continua por toda a lateral e chega até um trampolim de mergulho. E que trampolim incrível! Esta piscina é gigantesca, sem dúvida uma das maiores que já vi em uma residência particular. A casa em si tem uma aparência que lembra uma grande cabana de luxo. Caminhando ao redor da propriedade, encontramos belas árvores perenes e seguimos em direção à varanda dos fundos. Como podem ver, toda esta área é revestida em tijolo. Há uma escadaria externa que acredito levar até a suíte principal no andar superior. A combinação da estrutura de madeira com os detalhes em tijolo dá muito charme à residência. E olhem só isso, a casa possui até um jardim de inverno. Ao dar os primeiros passos para dentro, percebemos que praticamente tudo é cercado por vidro. É um ambiente muito bonito. A ação do tempo já está começando a tomar conta do espaço e parece que algumas pessoas entraram aqui ao longo dos anos e mexeram em algumas coisas. Ainda assim, espero que o restante da casa esteja relativamente preservado. O que parece ter sido uma mesa perdeu completamente a parte superior, restando apenas a estrutura. Agora vamos entrar na casa. Uau! Chegamos à cozinha e a primeira coisa que chama a atenção é o cheiro. O ambiente tem um odor muito forte e desagradável. Acredito que boa parte disso venha daquela geladeira ali no canto. Hoje não vamos abri-la, mas dá para perceber que ainda existem coisas armazenadas dentro. O interior parece tomado pelo mofo e provavelmente ainda está cheio de objetos ou alimentos antigos. Ainda não sei exatamente o que aconteceu para a casa chegar a este estado. Observem esta ilha central, ela é enorme, e olhem este fogão embutido. Se eu contei corretamente, são 6 queimadores. Tudo isso está integrado a uma grande bancada revestida com belíssimos azulejos. O ambiente transmite uma forte sensação de decoração típica das décadas de 70 ou 80. Um detalhe curioso é este banco embutido próximo à cozinha.
Só agora percebi também que existe uma grande clarabóia no teto, permitindo a entrada de bastante luz natural. Infelizmente, há algumas pichações espalhadas pelo ambiente, o que indica que pessoas entraram aqui depois do abandono e acabaram danificando parte da propriedade. É uma pena imaginar isso. Vamos continuar explorando o restante da casa e ver o que mais ainda permanece preservado. Olhem alguns dos detalhes desta cozinha. Curiosamente, os vândalos não mexeram nessa copa. E todos os copos ainda permanecem guardados naquele armário. Olhe todas essas panelas e frigideiras deixadas para trás aqui. Dê uma olhada, acho que essa é a sala principal da casa. Ainda tem um sofá grande aqui e um lindo carpete amarelo. E essa é uma sala muito grande e espaçosa. Parece um sofá de 3 peças aqui, muito legal. Pena que tem alguns grafites nas paredes e no sofá. Parece que o teto está descascando em algumas partes. Mas a moldura do teto é linda. Esse local deveria ser lindo em algum momento. Uau, olhem este tapete, é bem diferente. Parece que é de Natal. Esta é a escadaria principal. Trata-se de uma elegante escada dupla que reforça ainda mais aquele estilo típico das décadas de 1970. Logo à frente, podemos ver o que era a entrada principal da casa, mas o que realmente chama a atenção aqui é o piso. Observem os desenhos formados pelos azulejos. Cada figura geométrica parece ser composta por 4 peças diferentes encaixadas perfeitamente. É um piso realmente impressionante. A escadaria também chama muita atenção e ainda preserva aquele tradicional carpete característico dos anos 70. Vamos seguir por aqui. Acredito que este fosse o antigo salão de jantar, embora esteja bastante destruído atualmente. A mesa principal ainda permanece no local, mas está completamente danificada. As cadeiras também continuam aqui, espalhadas ao redor do ambiente. O mais curioso é que alguém aparentemente tentou reorganizar parte da mobília em algum momento para que o cômodo parecesse mais apresentável. Porém, basta olhar com atenção para perceber o estrago causado. Percebi agora que deixei de mostrar um cômodo deste lado da casa. Nossa, olhem isso! Este é realmente o escritório. Ainda há uma enorme quantidade de livros organizados nas estantes. Mas aqui boa parte dos objetos continua relativamente preservada. Encontrei um livro chamado História Ilustrada do Beisebol, repleto de informações sobre jogadores famosos e momentos marcantes do esporte. Também há fotografias antigas da família em viagens e passeios na praia. Parece que os moradores costumavam viajar bastante. Ainda não consigo determinar exatamente como este escritório era utilizado no dia a dia, mas há muitos objetos pessoais espalhados pelo ambiente. Livros por todos os lados, fotografias e diversos documentos.
Até agora, este lugar está se mostrando extremamente interessante. Aqui temos um banheiro. Pelo que vejo, a casa passou por um processo de preparação para o inverno. Existe uma marcação indicando que isso foi feito em 2020. Isso me faz pensar que a residência pode ter sido abandonada por volta daquele ano. E agora chegamos à garagem. Olhem só isso. Está extremamente escuro aqui dentro, então vou tentar iluminar melhor para vocês. A garagem está completamente lotada de objetos. Há móveis, quadros, equipamentos, peças de decoração e até pequenas árvores armazenadas aqui. Parece ser uma garagem para 3 carros, mas atualmente quase não há espaço livre. O mais impressionante é imaginar o que pode estar escondido sob toda essa quantidade de coisas. Existem pilhas e mais pilhas de objetos acumulados por toda parte. É como se tudo tivesse sido deixado para trás às pressas. Aqui fica a sala de máquinas da casa. Podemos ver a caldeira, o sistema de aquecimento e ar-condicionado, além de vários equipamentos relacionados à piscina. Subindo a escada, encontramos o quadro que o Kem estava comentando anteriormente. Parece que a família possuía um labrador preto. Vou começar pelo primeiro quarto à esquerda. Há um quebra-cabeça de Star Wars sobre a mesa, e surpreendentemente todas as peças ainda estão lá. O papel de parede é decorado com patos selvagens, aqueles típicos encontrados em lagos e áreas de caça. O mesmo carpete antigo que vimos na escadaria continua por todo o andar superior. Uma coisa curiosa é a presença de 2 poltronas reclináveis dentro do quarto. A cama continua arrumada, coberta por uma bela manta. E o ambiente parece praticamente intocado. O mais estranho é justamente isso. Enquanto boa parte da casa foi vandalizada ou revirada, este quarto permaneceu relativamente preservado. Mas observem a escrivaninha. Ela está cheia de objetos espalhados. Há muitos objetos por toda parte. Estes aqui parecem peças de gamão ou damas. Também encontrei uma fita cassete de Kenny Rogers. Os livros continuam organizados exatamente como foram deixados. Parece que havia muitos jogos neste quarto. Encontrei uma caixa de Dungeons and Dragons, um jogo bastante conhecido. Meu primo, por exemplo, adora jogar isso. Lá em cima há alguns troféus, e pelo que pude ver, todos são de mergulho. Isso me faz pensar que a piscina da propriedade deve ser bem profunda para ter sido usada nesse tipo de atividade. Achei esse detalhe bastante interessante. Que quarto incrível! Ainda existem alguns objetos espalhados pelo chão. Mas a sensação é de que este era o espaço favorito das crianças da casa, um local onde passavam boa parte do tempo. Com tudo que encontramos aqui, dá para imaginar quantas lembranças este quarto guarda. Que quarto incrível!
Agora sim encontramos algo mais próximo do que eu esperava ver quando entrei nesta casa. Considerando as pichações e os sinais de vandalismo espalhados pela propriedade, imaginei que todos os cômodos estariam neste estado. Felizmente não foi o caso, mas este quarto sofreu bastante. Há roupas espalhadas por toda parte, pilhas e mais pilhas de peças acumuladas no chão. Pelas dimensões do ambiente e pela disposição dos móveis, acredito que este fosse um quarto compartilhado por irmãos. Existiam 2 camas aqui. Ainda podemos ver 2 estruturas idênticas posicionadas lado a lado. Um dos colchões desapareceu, mas o outro continua no quarto. É uma pena vê-lo neste estado, porque dá para perceber que era um ambiente muito bonito quando estava bem conservado. Mesmo em meio à bagunça, ainda encontramos objetos interessantes. Também existem inúmeras fotografias espalhadas pelo quarto. Parece que muitas delas registram momentos importantes da família. Algumas mostram uma cerimônia de casamento. São esses pequenos detalhes que tornam a exploração tão interessante. Cada fotografia, cada objeto e cada cômodo contam um pedaço da história das pessoas que viveram antes de tudo ser abandonado. É isso que são estas peças. Há várias imagens espalhadas pelo quarto mostrando diferentes momentos da celebração. O que vocês estão achando da casa até agora? Este quarto é muito bonito. Mas seria ainda mais impressionante se não estivesse tão danificado. Aqui temos um pequeno armário de armazenamento e logo ao lado um banheiro bem espaçoso. O banheiro possui revestimentos muito bonitos. Dá para perceber que a casa passou pelo processo de preparação para o inverno antes de ser abandonada, já que ainda existe aquela fita lacrando o vaso sanitário. Já comentei em outros vídeos que muitas mansões antigas possuem esse tipo específico de vaso sanitário, com uma base mais larga. Olhando dentro deste armário, encontramos alguns itens médicos. O que será isso? Não tenho certeza, mas ainda existem comprimidos guardados aqui. A embalagem traz instruções detalhadas de uso. 2 comprimidos antes do café da manhã, outro após o jantar e mais 2 antes de dormir. Vocês fazem ideia do que era esse medicamento? Além disso, encontrei um estetoscópio. Sim, parece mesmo um estetoscópio. Há também talco para bebê, medicamentos para alergia e outros produtos relacionados à saúde. Agora estamos prestes a entrar na suíte principal, mas antes quero mostrar esta cômoda incrível. Observem o trabalho de madeira. Os detalhes são extremamente elaborados, com entalhes ricos e acabamento bastante sofisticado. Ainda há algumas fotografias instantâneas guardadas nela. Parece mostrar a própria casa decorada durante o Natal. Consigo distinguir uma árvore de Natal no fundo da imagem. E agora vamos atravessar estas portas duplas para entrar no quarto principal. Assim como outros cômodos da casa, ele também sofreu com o abandono e apresenta vários sinais de deterioração. Aquele móvel ali, por exemplo, combina perfeitamente com a cômoda que acabamos de ver. Na verdade, acredito que a cômoda originalmente ficava neste quarto, porque ainda é possível ver a marca deixada por ela naquele canto. Antes de mostrar o restante do ambiente, quero dar uma olhada no que ficou sobre a cama. Há fotografias antigas, alguns documentos e materiais de leitura. Consigo identificar algo relacionado a médicos ou profissionais da área da saúde, além de um guia de viagens. Talvez um dos moradores fosse médico ou trabalhasse em alguma profissão ligada à medicina. Também encontramos um pequeno carro em miniatura e um carro de madeira, ambos ainda preservados após todos esses anos. Sinceramente, este ambiente teria sido espetacular se não estivesse tão danificado. Dá para imaginar como tudo era quando a casa ainda estava em perfeitas condições.
Agora estamos entrando no banheiro da suíte. Observem este piso marrom, é um estilo bem marcante e típico de outra época. E olhem essa banheira. Nossa, ela é enorme. Parece ter espaço suficiente para 3 pessoas confortavelmente, uma de cada lado, e ainda existe uma espécie de assento embutido naquela extremidade. Os espelhos também são gigantescos. Parece que alguém arremessou algum objeto contra o vidro, talvez aquelas esferas decorativas de pedra que vimos anteriormente. Além disso, estamos falando de uma decoração que já estava um pouco ultrapassada para os padrões atuais. Mesmo assim, o banheiro ainda guarda bastante personalidade. Há diversos objetos espalhados pelo cômodo. Vou dar uma olhada neste armário aqui. Olhem só, está cheio de suéteres e roupas de inverno. Inclusive vejo vários suéteres natalinos guardados nas prateleiras superiores. Na verdade, há tantas decorações e referências ao Natal espalhadas pela casa que quase parece que este poderia ser um episódio especial de fim de ano. Também acho que o pior não foi o abandono, mas sim a destruição causada pelas pessoas que passaram por aqui. Foi justamente por isso que expliquei anteriormente por que nunca revelamos a localização desses lugares nos vídeos. Mas, no geral, essa é a suíte principal. E o mais interessante é que ela possui acesso direto para uma varanda. Como mencionei antes, os moradores pareciam praticar mergulho, então aquela piscina lá fora provavelmente era bem profunda. Olhem isso. Há ainda mais fotografias instantâneas espalhadas por aqui. Isso sempre me deixa um pouco apreensivo. Nunca se sabe o que pode aparecer nessas fotos antigas. Agora só resta mais um cômodo para explorarmos neste andar e outro na parte de baixo da casa. Subindo por aqui, chegamos a um nível um pouco diferente da residência. Este espaço parece ter funcionado como uma área comum de convivência. Talvez uma sala de jogos, uma sala de lazer ou simplesmente um ambiente onde a família passava o tempo reunida. Há sofás grandes espalhados pelo local, além de quadros e diversos objetos decorativos. Vejam estes troféus. São troféus de motocross. Temos um de 3º lugar, outro aparentemente de 1º lugar e até um troféu de campeão. Muito interessante. Não tenho certeza, mas algo neste lugar me transmite uma sensação estranha. Olhem estas fotografias. Parece que a família estava se preparando para um casamento. Numa delas aparece uma mulher usando um vestido muito elegante. Essas imagens parecem ser mais antigas, talvez dos anos 80 ou 90, aquela época dos penteados volumosos que eram tão populares. É impressionante como fotografias antigas conseguem transportar a gente para outra época. Elas funcionam como pequenas janelas para o passado. E observando tudo o que encontramos aqui, tenho quase certeza de que este espaço servia como uma sala de convivência. Olhem essa foto. Ele está literalmente saltando por cima de uma caminhonete com a moto. Cara, isso é loucura. Quanto mais observo este quarto, mais a impressão de que ele pertencia a um adolescente, talvez até ao filho mais velho da família. Imaginem só ter um quarto como este durante a adolescência. O espaço é gigantesco. Mas espera aí, o que é isso? Coelhos criam chifres? Eu não fazia ideia. Aqui temos materiais relacionados a uma GSX-R 1000, uma verdadeira máquina.
Parece um guia técnico cheio de informações sobre motocicletas. Dá a impressão de que ele conhecia todos os detalhes da moto. Seguindo por esta parte do quarto, encontramos mais livros e objetos pessoais. Mas espera aí, o que é aquilo ali? O que exatamente estamos vendo? É a moto dele. Sim, ou pelo menos partes dela. Acho que ele sofreu um acidente. Nossa. Então provavelmente o que restou da motocicleta acabou sendo guardado aqui depois da batida. Ali fica o armário. Curiosamente, também existem roupas femininas guardadas nele, incluindo vestidos e outras peças. É triste pensar em como este quarto devia ser há alguns anos atrás. Provavelmente tudo estava organizado, com as roupas penduradas, os troféus expostos e os objetos pessoais exatamente onde foram deixados pelos moradores. Agora vamos descer para visitar o último cômodo da mansão. Descendo as escadas, chegamos ao que provavelmente era a principal sala de convivência da residência. Olhem só isso, os sofás ainda estão aqui. O que será isso? Acho que é um tabuleiro de damas chinesas. Há também uma cadeira de rodas, que nem parece ser tão antiga. Os sofás são bonitos, embora estejam manchados em vários pontos. Não dá para saber exatamente do que são essas marcas, e prefiro nem mexer nelas. Ao lado, há um bar completo com uma bancada revestida por um material que lembra granito. Ainda restam diversos copos, canecas e um espelho ao fundo. Dá até para caminhar um pouco por trás do balcão para ver melhor como era essa área. Aqui encontramos uma antiga máquina de gelo Whirlpool. Algumas bebidas ainda permanecem no local: Canada Dry, água com gás e Root Beer, todas guardadas em suas caixas originais. Olhem isso aqui. Parece ser o estojo de uma munição calibre .22. Fico imaginando se alguém já entrou aqui para atirar ou fazer algo do tipo. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece em locais abandonados. É impressionante ver quantos objetos ainda permanecem espalhados pela casa. Naquele grande vaso ali, por exemplo, ainda há plantas secas. As enormes janelas continuam oferecendo uma bela vista, enquanto as teias de aranha tomam conta dos cantos. A sensação é de que esta mansão está abandonada há muito tempo. Vi algumas marcações de Winterized, datadas de 2020, então talvez tenha sido por volta dessa época. Vejam essa lareira gigantesca, toda construída em pedra maciça. Faz pensar que provavelmente havia uma poltrona bem aqui na frente, onde alguém se sentava para aproveitar o calor do fogo. A árvore de Natal que vimos anteriormente provavelmente ficava montada nesta área. Hoje, no lugar dela, há apenas uma velha esteira esquecida e algumas toras empilhadas ao fundo. Depois de explorar esta enorme propriedade, fica fácil perceber que esta casa já viveu dias muito diferentes dos que vemos hoje. Os amplos cômodos, os detalhes da construção, os móveis deixados para trás e o tamanho da propriedade mostram que este foi um lugar que exigiu anos de trabalho, investimento e dedicação para ser construído. Em algum momento, esta mansão era um verdadeiro lar, cheia de movimento, rotina e planos para o futuro. O mais impressionante é a quantidade de objetos que ainda permanecem aqui. Móveis, decorações, pertences pessoais e inúmeros itens continuam espalhados pelos cômodos, como se parte da história da casa tivesse ficado congelada no tempo. Mesmo após tantos anos, ainda é possível enxergar a grandeza que este lugar possuía. Cada ambiente revela um pouco mais sobre o estilo de vida de quem viveu aqui e sobre tudo que esta propriedade representou em seu auge. Hoje, o silêncio tomou conta dos corredores e a natureza começa lentamente a recuperar o espaço ao redor da mansão.
Mas, apesar do abandono, a propriedade continua impressionando pela sua dimensão, pela sua arquitetura e pela quantidade de histórias que ainda parece guardar. E talvez seja exatamente isso que torna lugares assim tão fascinantes. Não importa quanto tempo passe, algumas casas continuam carregando uma presença única. Deixem o like e cliquem no botão de hype do vídeo, pessoal, e comentem da onde vocês estão assistindo e o que vocês mais gostaram dessa mansão. Eu realmente amo ler os comentários de vocês. E com isso, encerramos mais uma aventura. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história deste lugar e tudo o que ainda restou por aqui. Nos vemos na próxima exploração. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!